E aí, tudo bem com você que está do outro lado nos ouvindo? Eu sou a Mafê, obrigada por nos acompanhar nesse episódio. Eu estou aqui com meu parceiro de cafés de sempre. E aí, Felipe? Tudo ótimo, Mafé. Deixa eu te falar que hoje vamos nos comunicar com duas mulheres que se tornaram sócias por conta de um sonho compartilhado e agora se complementam em um projeto onde elas se sentem como em casa. Nina Rivas e Daniela Testa são as donas da House, um lugar maravilhoso em Curitiba que junta o café e o vinho em um lugar só. A palavra house, como elas contam, significa generoso em norueguês e é justo isso o que elas querem transmitir. Olha, a Nina se formou em administração, mas ela é atriz e produtora de música e teatro. E a Daniela se formou em biologia, mas a paixão dela a tornou uma chefe de cozinha. Hoje, elas tomam conta da House, um projeto cheio de energia feminina, arte, café e vinho. É super legal. Mas olha, antes de ir com elas, queremos convidar você que nos está ouvindo para acompanhar a gente no Instagram, @decafépodcast, e também de se inscrever na plataforma de podcast da sua preferência, para não perder nenhum de nossos episódios. Nós somos colombianos e moramos na cidade de São Paulo. Vamos nos comunicar com a Nina e a Daniela que estão em Curitiba. Bem-vindas e bem-vindos. Isto é De Café Podcast. Olá, Nina, Daniela, como vocês estão? Bem, boa noite. Bem, boa noite. Boa noite, Maria Fernanda e Felipe. Bem-vindas, que legal estar com vocês hoje aqui, que vamos falar de dois mundos que a gente ama, o vinho e o café. Ai, que bom, nós também. Com certeza, porque aí a House, acho que tem muito que contar com isso, né? Tem uma história bem legal, mas antes de entrar na história da House, eu gostaria que vocês contaram um pouquinho das vidas de cada uma e como se juntaram para esse projeto. Vou começar, eu sou a Nina Ribas, sou atriz e produtora de teatro e música aqui em Curitiba, trabalho com vários segmentos da arte, mas eu me formei antes em administração. E a Dani e eu, a gente tem uma história bem parecida, assim. A primeira vez que a gente veio no House, nós duas sentamos na mesma janela. O House tem uma janela bem famosa, todo mundo que vem quer sentar na janela. E eu pensei, um dia, se eu fosse para eu ter um café, uma cafeteria, eu queria assim, que fosse exatamente assim. E a Dani pensou a mesma coisa quando ela veio aqui. Então, em tempos diferentes, a gente pensou a mesma coisa e um dia nos tornamos sócia, né? Hoje a gente é sócia porque o House nos juntou. E ambas somos apaixonadas por café e por vinho. A Dani é formada em gastronomia, ela vai contar essa história. E eu sempre trabalhei com produção teatral, por ser atriz, e trago hoje em dia a cultura para o House também. Mas foi esse lugar aconchegante, o fato de ter dois elementos que eu adoro demais, que é o café e o vinho, que me fez sempre sonhar em um dia ser sócia do House. Então, vocês acabam de chegar e já queriam sentar na janela, né? Sim. Bom, eu sou a Daniela, sou chefe de cozinha. Eu sou bióloga também por formação, né? Minha primeira profissão foi biologia, mas eu sempre fui apaixonada por gastronomia. Essa seria a minha primeira opção, né? Fazer um curso, mas como eu morava no interior, não tinha ainda. Então, resolvi fazer biologia, que era algo que mais me agradava. Hoje, eu sempre falo que a biologia me salva bastante dentro da gastronomia, até por conta do que eu gosto de fazer dentro da gastronomia, né, que são os pães e fermentado. E sou apaixonada por café, apaixonada por vinho, por pão, charcutaria, e apaixonada pelo House, né? Desde sempre, desde quando ele surgiu. Porque vocês então conheciam a House antes de você ser parte, né? Então, como que é essa história aí?
né? Nós éramos clientes do House. Exatamente. A Dani tem uma história bem linda, porque a Dani já foi gerente de uma das filiais que o House já teve. Então, a história dela até começa antes que a minha. Essa relação com a marca, né? E com a cafeteria. Quando na verdade, eu estava trabalhando em um outro lugar, eu estava querendo mudar, assim, um pouco a profissão, que não estava tão feliz, né, dentro do que eu estava fazendo da área da gastronomia. Eu conversei com uma amiga minha falando que eu gostaria de mudar, e no mesmo dia ela falou, calma aí, só um minutinho, ligou para o Juca, que era um dos sócios, né, ele que começou a fazer ele que deu o início, né, ele e a Ida, o início do House, e 5 minutos depois que ela ligou para ele, o Juca já me ligou pedindo para ter uma reunião comigo, para me trazer para o House, para gerenciar uma das filiais. E, obviamente, eu já era cliente e apaixonada pelo House, e isso eu fiquei bem feliz por entrar, trabalhar na cafeteria e fui gerente por 3 anos, né, antes de entrar na filial como sócia, e agora na casinha, que foi o início do House. Bastante tempo, então você conhecia já muito bem antes de já se tornar sócia, né? Isso, desde que abriu o House em 2011 eu já conhecia, né, a Nina? Eu desde o primeiro ano também. Muito bom. E assim, que bom que vocês conseguiram fazer realidade aquilo que vocês falaram de fazer do House a sua casa, né? Exatamente. É importante falar casa, porque isso tem a ver com o conceito da palavra, e é uma casinha mesmo. Fica bem no centro da cidade, e hoje em dia é um ponto de referência, assim, a Ida e o Juca conseguiram, né? Eles conquistaram essa imagem que o House tem mesmo, de ser uma casinha, de ser um lugar aconchegante, e é um lugar onde as pessoas pensam para tomar um cafezinho, marcar reunião, ou happy hour com vinho. É um lugar muito escolhido, é um lugar romântico também. Isso foi construído através deles mesmo. É muito legal essa história. Assim, que bom que ele é uma casa, e acho que até algumas pessoas podem pensar, só ouvindo que o House é House de casa, mas não. Isso. Ele não é de casa, né? O que não significa House? Mas a gente ama fazer esse trocadilho. Nesse momento agora da pandemia, de delivery, a gente brinca muito de levar o House para sua house, né? Por causa da sonoridade da palavra. Sim, sim. Totalmente, sim. Mas House significa generosos em norueguês, e é por isso que eles cuidaram muito para que fosse um lugar muito aconchegante, e eles conseguiram. As pessoas têm essa relação mesmo, de vir para o House e se sentir em casa, né? O café traz essa afetividade, e o vinho também mexe muito com o estado de espírito, com essa coisa da reunião, das pessoas, do compartilhar. Então, a gente trabalha muito isso, do lugar ser muito acolhedor. Então, uma das coisas mais interessantes do House é isso, que tem o café e tem o vinho, que para mim eu acho que tem tudo a ver, mas não é tão comum achar uma loja, achar um lugar que tenha os dois mundos trabalhando juntos. Aí vocês têm esse conceito, né? E esse cuidado, assim, de dar atenção às duas coisas, né? A operação diurna, com coisas voltadas para o café, e muitos eventos e lançamentos de cafés, e noturno, e a operação noturna também. A gente tem toda a quarta do vinho, a gente muda esse vinho todo mês, faz um aperitivo específico para ele. As pessoas foram se acostumando com isso. Então, tem muitos clientes que são mais da cafeteria, outros são mais do wine bar, digamos assim, né? E tem gente que são os dois. É isso, eu estava pensando. É que fácil, quem gosta de coisas sensoriais está inserido nos dois mundos, né? Ficar o dia inteiro lá, então. E tem a ver até com a nossa logomarca, que a gente chama de xicrataça. É verdade, é muito legal. Mas também acho que é um desafio conseguir fazer as duas coisas e fazer tudo bem.
É um desafio por conta do horário, né? A gente tem que, assim, são bastante horas abertas. Isso e acho que tem muito trabalho por trás, porque assim, a cafeteria com já o café, mas a comida, e de noite o vinho também tem acompanhamento da comida, né? A gente tem sempre, o House nunca abre mão de ter um head barista ou de uma head barista, né? Uhum. E a nossa carta de vinhos, ela é sempre acompanhada por um sommelier que faz o recorte, as mudanças, as sugestões. E aí entra o trabalho da Dani, que tem uma gastronomia autoral e afetiva voltada para as duas coisas, né? Então, eu vou deixar até a Dani falar um pouquinho, porque a gente não caminha sem isso, né? Eu também venho trabalhar sempre com arte. Eu não teria uma cafeteria se não fosse de café especial, que não trabalhasse com uma gastronomia autoral. Isso, para mim, eu continuo trabalhando com arte, né? É muito importante essa questão da pesquisa. A gente não para de pesquisar o café, de ter um profissional que pensa isso. O vinho é a mesma coisa e a gastronomia também. Eu acho que aí abre uma porta importante, o que você estava falando, de que o vinho tem que ter um sommelier e o café tem que ter um barista. Aí é uma similitude bem importante. Sim, nós trabalhamos com esses especialistas exatamente para ter os dois produtos de qualidade, né? É o que a gente busca, né? E assim, onde entra, né, mais a minha área até da gastronomia, o que eu gosto muito de fazer na minha área, eu procuro voltar a minha gastronomia para uma área mais afetiva, assim, né? Isso tem tudo a ver com o house também, de você se sentir em casa, aquela comidinha gostosa que você afetiva mesmo, né? Lembrar da tua infância, ou em algum momento você já comeu, né? Ou se não comeu, mas que lembre muito algo, né? Então, eu gosto muito de pão, né? O House hoje nós estamos fazendo o pão de fermentação natural. E quando a gente fala de pão, a gente logo pensa, um pão com uma manteiguinha e um café. Eu estava pensando já deu vontade nisso. Aqui. Nossa, a gente ficou vendo hoje as histórias que vocês postaram com umas cestas, com uns kits que estão oferecendo. Nossa Senhora, dá vontade de tudo. Sim. Dá vontade de comer, né? Com certeza. De beber. Ai, que bom! Fico feliz, ficamos felizes. Mas assim, quando você pensa no pão, você já também quer uma taça de vinho, né? Cabe muito bem o pão com o vinho também. E com o café. Então, tem são 3 produtos que casam super bem. E, né, como a Nina já falou, todo mês nós temos um vinho, que é o vinho do mês, que a gente chama, que normalmente ele é harmonizado com algum aperitivo criado para aquele vinho, né? São as harmonizações mesmo. Isso acontece depois das 18 horas, né? No House, vai até as 11 horas da noite, de segunda a sexta, né? E normalmente eu gosto de colocar produtos que a gente faz aqui mesmo, né? No caso, entraria o pão, sempre o pão com uma base, alguma coisa, harmonizando com o vinho. Lógico, nem sempre é só isso, mas é o que eu gosto de fazer. E o vinho, sempre a gente muda e procura fazer a taça do vinho com um aperitivo, ou você compra a garrafa e ganha mais aperitivos, né? Sim. Para harmonizar. Bom, muito bom que vocês conseguem fazer essa harmonização e brindar essa experiência toda lá no House, né? E assim, o assunto de hoje do podcast, assim, vocês são as pessoas mais do que indicadas para falar isso.
E assim, porque sempre quando a gente está passando algumas coisas que já aprendimos de café para alguém que não conhece nada, as pessoas falam, o café então é como o vinho. São mundos onde você consegue achar notas, são mundos semelhantes. Então vamos abordar esse tema com vocês hoje, tá? Então, Tá? vamos começar pelas similaridades. Quais similaridades vocês conseguem enxergar entre esses dois mundos? Vocês falaram muitas agora. Já falaram muitos. Mas vamos abordar diretamente esse tema. Sim, Eu acho muito interessante essa questão da análise sensorial, né? sim. Que os dois produtos você consegue ter coisas muito próximas, né? Essa questão do ser mais frutado, mais ácido, são termos que você usa tanto com uma bebida quanto em outra. Uhum. Eles terem regiões específicas, né? A produção Seria o terroir, né? Sim. Questão do terroir. É uma característica bem forte dos dois, né? Sim. Eles dependem de clima, né? São a produção disso, o fato de todas as camadas artesanais que envolve desde o plantio até a chegada do consumidor final, né? O que acontece com o café até chegar na xícara e todos os processos pelos quais passam o vinho até chegar na taça. Uhum. É muito grande o caminho e os dois têm especificidades, assim, que eu acho muito legal. Com certeza. Eu acho interessante que os dois são frutos, né? Isso. Uma é a uva, lógico, e outro é o fruto do café. Sim. E tudo, desde a semente, a casca, daí quando você estuda as duas coisas, isso é muito legal. Tem tudo a ver, né? Também desde aqueles arbustos que tem aí. Sim, também temos, acho que os dois mundos compartilham também esse sensorial, a roda dos aromas também está presente nos dois mundos. Os sabores básicos se conseguem enxergar nessas duas bebidas, né? Exato. Quando a gente faz os eventos aqui, que traz uma sommelier para fazer uma degustação, ou quando a gente faz um cupping de café, é muito interessante essa correlação entre os dois. Tem uma avaliação parecida, né? Assim, você Sim. utiliza as mesmas coisas para avaliar, que é teu sensorial, teu nariz e tua língua. É isso. E também a coloração, né? E a coloração, sim. É Comparte verdade. também. Isso, a gente esquece disso, né? Tudo isso fala muito sobre as bebidas. Claro. E também uma coisa que vocês falaram que eu não tinha pensado, mas... Temperatura, às vezes a gente esquece que é importante. A temperatura é importante para o café, é importante para o vinho. É muito importante. E também o acompanhamento da comida, quando vocês falaram que um pão vai muito bem com o café, mas também vai muito bem com o vinho, né? Sim. E a relação que a gente estabelece de resgate com todas essas pessoinhas, pão, café, vinho, né, a primitividade do consumo dentro da história da humanidade é imensa, né? A gente está falando de coisas que são consumidas há muito tempo e que acompanham o cotidiano das pessoas. O cafezinho da tarde, o cafezinho da manhã, né? Em muitos lugares tem a ver com cultura isso, mas as pessoas não tomam. Aqui no Brasil a gente tem uma relação mais com o vinho à noite, né? Sim. Mas é muito comum em lugares que as pessoas almoçam, já tomam uma taça de vinho e o pão nem se fala, né? O primeiro alimento do homem, né? E a fermentação natural que a Dani traz aqui agora é o primeiro método do mundo, Dani? É onde começou, né? Quando o pão surgiu, começou a fermentação, né? Uhum. E outra coisa, que tem uma coisa muito legal entre os três, tá? De pão, vinho e café. Que é o fermentado. É verdade, os Sim, três são fermentados. Eu quero fermentar o mundo, gente. Se me deixar, eu fermento o mundo. Então, vamos... Cafés fermentados, e eu adoro café fermentado, gente. Eu adoro fermentados, na verdade. Eu acho que nem todo mundo precisa concordar com isso, né? Mas eu concordo com você. De pão que não é fermentado, tudo bem.
demora até acostumar, às vezes, por questão do sabor mesmo. Uhum. E isso vale tanto para o café também, né? Porque ele fica... O fermentado, ele é um sabor bem evidente no café. Sim, Né? a gente já experimentou uns cafés com fermentação anaeróbica incríveis. Assim, tem... Olha isso, faço manteiga fermentada, pão Nossa. fermentado, o café fermentado, vamos fermentar o mundo. Nossa, é uma delícia tudo isso que você falou aí. Eu tô aqui com vontade de comer tudo isso. Olha, eu já tô com vontade de pegar um pão, abrir uma garrafa de vinho e ficar fazendo podcast com vocês. Ah, que Aliás, eu delícia. deveria ter feito isso antes. A gente, por enquanto, está tomando o café aqui. Mas Então a gente complementa. tá faltando o vinho aqui. Eu lembrei que tem um vinho aqui, eu vou abrir, gente. Não dá para continuar. Tá bom, fica à vontade. Pode, por favor. Aí eu também penso que as duas bebidas são muito relacionadas com sentimentos, né? Assim, momentos especiais também. Você sempre procura um vinho. Memória afetiva mesmo, assim, né? Quando Isso. você sente um cheiro do café, você lembra de algum momento da tua casa, né? A casa da avó, ou algo especial, né? Pode ter gente... Eu ouço muito isso, as pessoas falando que, nossa, eu não consigo tomar café, eu não gosto de café, mas o cheiro do café é muito bom. Uhum. E isso me lembra muita coisa. É comum, né? A gente ouvir isso. Assim, mas muitas dessas pessoas que falam que não gostam de café, mas gostam do cheiro, é porque ainda não experimentaram café especial. Assim, exatamente. Tem muitos que já experimentaram café especial. Dá para assim. vocês ouvirem o Tintim? Acabamos de... Aí sim. Nossa, saúde! Saúde, gente. Saúde. Então, tem muitos que já experimentaram um café especial. Eram pessoas que não consumiam normalmente café e passaram a gostar. Com certeza. Porque abriu um mundo de sensorial esse café especial. E acho que o mesmo acontece com o vinho, né? Sim. De começar assim a provar aos poucos um vinho, depois um outro, e já fica difícil parar. Assim como eu falei que tem pessoas que falam, não tomo café, mas eu sinto o cheiro e isso me lembra muita coisa. Muitas pessoas já falaram pra gente, assim, nossa, eu não tomava café. Hoje eu tomo café por tomar café especial. Uhum. E muitas pessoas que tomavam café com açúcar, né, por não tomar café especial, enchiam uma xícara de café com açúcar. Sim. E hoje não toma nenhum café com açúcar. Né? Então é muito legal de ouvir. E clientes do house mesmo, assim, que a gente vê que chegava e colocava muito açúcar porque era acostumado com esses cafés que não eram cafés especiais. Então, era um costume bem antigo de colocar o açúcar, né? Era hábito, na verdade. E viram que não precisavam, hoje não consegue tomar um café que não é especial. Muito bom. Assim, e já pegando o gancho aí do que você falou, assim, tem uma similitude entre o vinho e o café, que nenhum dos dois precisa de um elemento externo para ser degustado, para ser avaliado. Perfeito. Nem açúcar, nem café, nem leite, por exemplo, mas na hora de avaliar, na hora de você sentir realmente esse sensorial que tem essa bebida. Acho que temos muitas similitudes, mas de diferenças, tem alguma assim gritante que vocês têm aí? Olha, eu estava pensando aqui, eu ia falar assim, um tem que ser quente, outro tem que ser gelado. Mentira. Mentira. E a questão alcoólica que o vinho já traz, né? A gente está falando que o café não precisa de nenhum elemento, realmente. Mas até bebidas alcoólicas e drinks com café... Esse aí é outro assunto já. Mas, de fato, o vinho é uma bebida alcoólica e o café não, né? Sim. Aí, o que vocês acham? Todo mundo fala que o vinho é mais relaxante e que o café é mais estimulante. O que vocês acham? Olha, eu acho que
Depende do ponto de vista, porque o vinho te leva a lugares, por exemplo, da paixão, que é bem estimulado. Com certeza. Então, tem isso. Por mais que ele relaxe, ele abre os canais, né? A questão do vinho deixar as pessoas mais falantes, até esse termo, né? Que a verdade está no vinho. Mas as pessoas ficam falantes também com o café, né? Mas aciona lugares diferentes, né? Eu acho assim, a maior diferença trabalhando com o café e com o vinho que eu vejo nas pessoas. Ninguém fala, por exemplo, o meu dia não começa se eu não tomar uma taça de vinho. É verdade. É verdade, pelo álcool, né? Mas as pessoas falam, meu dia não começa antes de tomar um bom café. É verdade. Acho que é uma diferença importante essa aí que você falou. Mas no fim de uma diária de trabalho, você não pensa, eu preciso ir para casa, mas antes eu tenho que tomar café. Agora, você sai do teu trabalho falando, pelo amor de Deus, eu preciso sentar e tomar uma taça de vinho antes de ir embora. E não tem nada mais gostoso depois de um dia bem, bem cansativo que uma taça de vinho, né? Ele vem como compensador, né? Eu acho que o café, para você começar a tua jornada, ele tem tudo a ver, assim, para muita gente. Eu acho que no dia tem que ter o café e o vinho, gente. Pronto. Por isso que o House existe. Tá tudo certo. Sim, é verdade. Eu também concordo então, com você. Por exemplo, no almoço dá para tomar as duas coisas, né? Com certeza. Dá para tomar café e o vinho. Finaliza com o café. Assim, uma outra diferença pode ser que o vinho é armazenado em madeira. Olha, eu vou falar para você que aqui em Curitiba, eu não vou lembrar o nome da pessoa agora, mas estão fazendo café fermentado no barril. Isso é verdade. Eu já experimentei uma vez um café fermentado no barril de whisky. Achei legal. É gostoso. É bom, é gostoso. Bem gostoso. Então aí já não tá tão diferente, então aí. Assim, que outra diferença poderíamos falar? Eu já vi falando, mas acho que isso é uma parte um pouco mais técnica, né? Uma pessoa uma vez pegou uma xícara de café e falou, nossa, esse café tem um floral. Esse termo, ele é utilizado no vinho, né? Sim. Então, tem alguns termos... Tem uma parte que é muito similar, né? O vinho do café, mas tem algumas partes técnicas, assim, entre os dois que são bem diferentes, né? Que não dá para ser utilizado em um e, né, no outro. E eu acho que essa questão da coloração da bebida, que a partir da uva você consegue extrair um vinho branco, a versão rosé, agora a gente tem o vinho laranja, né? E essa técnica da champanhe, por exemplo, que daí ele vem gaseificado, o café não tem essa mesma ramificação. Sim. O café mais diferente que eu tomei, se tratando de sabor e coloração, foi o árabe, por exemplo. Né? Mas, assim, você a partir do grão dele, você conseguiu uma extração transparente, ou, né, que seria o vinho branco. Isso a gente não tem, né? E no vinho, assim, você tem um estudo específico para cada um deles, né? Que isso é muito legal, é uva também, mas você consegue extrair essas tonalidades. O café não ramifica tanto na tonalidade, ele pode ter um tom mais claro, mais escuro, dependendo da torra, né? Que como o vinho é muito mais antigo, acho que tem muito mais estudos, né, que o café. Ele faz uns 4.000 anos com a gente, né? Sim, o vinho é muito antigo, sério. Que falávamos, assim, na Bíblia já falavam do vinho e do pão. Não falavam do café ainda. Tava faltando assim, mas e ainda vamos falar que o café especial, que é aquele que temos falado, começou a ser falado desde a década dos 70, que é relativamente novo. Que é quando as pessoas já focaram mais na qualidade da bebida. E eu, assim, pegando um pouco da história, né, do café, o café chegou a ser proibido, né? É verdade. Durante uma época e foi demonizado, né? Então, pelo menos eu não conheço
nenhuma história onde o vinho foi fechado em algum lugar porque vendia-se vinho, né? E não podia tomar. Até pela história dos escritores, né? Que iam nos lugares tomar café, mas eles iam para escrever, né? Falar sobre política e tal. Eu não conheço nenhuma história do vinho que não podia vender vinho, né? As cafeterias foram fechadas. Que ele tenha sido censurado. É verdade. E aí, é por isso que o estudo, né, do café talvez tenha demorado um pouco mais, né? Exatamente por essas coisas. Sim, e às vezes a gente sente que o vinho é muito mais valorizado, né? Por exemplo, tem aquele sommelier, então o sommelier tem muita credibilidade e tudo isso, mas quando um barista está começando também, acho que não é tão fácil como para um sommelier. Não sei vocês o que acham disso. A gente está tão dentro dos dois segmentos que daí é o que a gente chama de bolha, né? Uhum. Eu não consigo imaginar uma operação como a nossa se eu tivesse que optar por um dos profissionais, é bem difícil. Especificamente aqui o House tem um pouco mais de prêmios com relação ao café, né? A gente ganhou mais prêmios por ser o melhor café de Curitiba, por estar entre as 20 cafeterias, as melhores cafeterias de Curitiba, do que exatamente um vinho específico, né? Ele entra no ambiente, a gente já ganhou o melhor ambiente, melhor happy hour, que tem muito a ver com o vinho, né? Porque a gente tem muitos fornecedores, varia mais a carta, é uma outra relação. Mas eu vejo, pra gente aqui, os dois profissionais são extremamente importantes. Ok. Mundialmente falando, tem realmente as suas diferenças, né? De consumo da bebida, do valor da bebida, né? O quanto que custa uma taça de vinho, o quanto que custa uma xícara de café. Talvez dê a sensação que o vinho tem um pouco mais de importância ou tem um pouco mais, por ter mais história e ser consumido há mais tempo, né? Eu acho que a questão da diferença entre o café e vinho pra gente aqui, até por ter ganhado prêmios, é que a gente consegue ter uma exclusividade nos nossos grãos, né? O que a gente não consegue ter no vinho, por exemplo. O vinho, muitas vezes, tem em vários outros lugares, restaurantes, né? Em outros países, eles são vendidos, mas o nosso blend, por exemplo, é exclusivo nosso, né? Isso também é uma grande diferença para a gente aqui, né, dentro da cafeteria. E uma outra coisa é que adolescentes e crianças podem tomar um café também, né? O vinho não. Bom, anteriormente vocês estavam falando também da percepção que se tem com o preço, né? E assim, por exemplo, as pessoas muitas vezes elas estão dispostas para pagar um preço alto por um vinho. Mas Sim. Quando você vai numa cafeteria de qualidade, você não sabe, você chegou por acaso e te cobram um preço alto pelo café, a pessoa já fala, como assim? X? Tanto por um café? Falando de preço, assim, desculpa, eu te cortei. O café mais caro do mundo, o pacote de café mais caro do mundo, nem se compara a uma garrafa de vinho, a garrafa de vinho mais cara do mundo. Nesse sentido, a gente nunca vai chegar ao mesmo preço, né? Mas eu acho assim que isso vem mudando há um bom tempo já, né? As pessoas que gostam do café especial, eles já sabem que por trás disso tem um bom trabalho, né? Tem produtores que estão trabalhando, que, né, vão lá e catam frutinha por frutinha. Eu acho que as pessoas estão dando mais valor para o café também. Muitas pessoas não conhecem ainda o café especial. É um mito a gente achar que as pessoas vão entrar aqui no café e eles já sabem sobre o mundo do café especial. Isso é um trabalho diário, né, que ainda é feito até hoje em todas as cafeterias que trabalham com café especial. Né? Ao contrário do vinho, que as pessoas já sabem um pouco mais, né? Porque a pessoa pode ir para tomar um café na padoca. Exato. E chega no house e é outro café, mas a pessoa não sabe nem sabe como diferenciá-lo também. Agora, a pessoa não vai tomar uma taça de vinho na padoca. Exatamente. Muitas pessoas, elas entram aqui para conhecer o house
de cara, assim, às vezes algumas pessoas assustam, né, como você falou, com o valor, mas quando elas tomam, elas percebem isso, né, o porquê dessa diferença. Mas assim, eu acho que quem está acostumado, quem busca um vinho também, que é especial, né, que é um vinho mais caro, que é um vinho elaborado, né, um vinho que produtor pequeno, enfim, que não é um vinho de mesa, por exemplo, que ele está disposto a pagar um valor um pouco mais alto para um vinho do que um vinho desses comuns de mercado, vinho colonial, por exemplo. Também tem as pessoas que buscam um café especial e elas, lógico, como no vinho, as pessoas às vezes não querem comprar uma garrafa que é um valor exorbitante, mesmo sabendo que aquele valor, no café especial tem, mas as pessoas já estão acostumando um pouco mais com esse valor, porque isso é valorizar o produtor, né? Porque tem uma cadeia, né, de pessoas trabalhando nisso, que é um trabalho mais artesanal mesmo. Eu acho que com está certeza. mudando, a gente sente isso, está cada vez mais forte, as pessoas buscando essa área, né? Elas estão se dando isso de presente hoje, né? Eu acho isso, é um presente. Assim como a gente pensa em um bom vinho, também pensa em um bom café. Acho que a gente deve ao vinho essa coisa das pessoas, que é um caminho irreversível, assim como quando você começa a tomar o vinho. Eu lembro da primeira vez que eu tomei um vinho, que aí eu parei para pensar, eu gosto disso. Era um vinho seco, tinto, num jantar, né? E uma amiga me explicou sobre aquele vinho e tal, e nunca mais eu parei de pesquisar e de querer tomar um bom vinho. O café é a mesma coisa, né? É esse caminho sem volta, que é muito legal. Acho que no Brasil o consumo e a cultura de se tomar um bom vinho começou um pouco antes, mas acho que o café já veio na rabeira, o que é muito legal, né? É muito legal. Assim, e uma coisa também que acho que os dois mundos têm é aquilo de qual é o melhor vinho ou qual é o melhor café. Uhum. É aquele que você goste, né? Exato. Sim. Sim, aí fica difícil para discutir sobre isso. É difícil, né? Para quem conhece muito é difícil, porque a variedade é muito grande. Então você escolher um é até uma sacanagem, né? Eu acho que, assim, questão de... Eu levando mais para o lado da gastronomia também, eu acho que isso é muito particular, né? De cada um. Não existe o melhor... Lógico, tem toda essa questão de pontuação, tanto no vinho quanto no café. Mas eu acho que, assim, tanto o café quanto o vinho qual é o melhor? É aquele que você gosta de beber. É aquele que te dá prazer, é aquele que te traz boas lembranças ou que vai te marcar de alguma forma, né? Eu acho, assim, que tem muito... Por exemplo, eu gosto de café fermentado, mas tem muita gente que não gosta de café fermentado. Então, assim, pode ser que eu ache o café fermentado melhor ou outra pessoa fala, não é o melhor. Né? Então tem isso também. E o café ainda tem os métodos, né? É verdade, o café ainda tem um monte de métodos agora. Apaixonados que eu estava falando naquela hora que o vinho ele tem o branco, o tinto, isso aqui, que também se tratam de métodos tipo a champanhe e tal, né? Se a gente for para essa questão, o método da champanhe e tudo mais. Mas falando dos métodos do café, eu era uma viciada em expresso e desde que eu conheci o café especial na versão filtrada, troquei a paixão. Eu tomo muito mais o café filtrado, coado hoje em dia do que o expresso. E hoje em dia também está mais fácil tomar os métodos, né? Porque a maioria das pessoas estão em casa. Sim. Então, quem tem métodos tem vários e tá brincando com tudo isso. A gente vê exatamente essa questão do café mudando na vida das pessoas quando você percebe que as pessoas estão fazendo métodos diferentes na casa dela e buscando café, comprar café para levar para casa, para fazer na sua casa o café especial também, né? Isso tem crescido bastante. Então, na pandemia cresceu mais, tá? Pesquisas apontam para chaleiras e todos esses métodos, como a Chemex, a V60, aumentou muito a venda para pessoas, assim, para o consumidor final. Né? Então, a gente aqui sentiu que a gente está vendo mais os pacotes, né, os grãos, do que antes quando a cafeteria estava funcionando. Uhum.
É isso que vamos perguntar, como vocês estão sentindo tudo agora nesses dias? Até vocês viram ali, vocês comentaram das cestas, né? Uhum. Nós ficamos por um tempo aí com o café fechado, né? Até pelo house ser pequenininho, não tínhamos como abrir, então nós ficamos com ele fechado e depois de um tempo tendo só delivery. Agora nós estamos com o café aberto até às 18 horas. Uhum. Assim, a gente está fazendo café para levar, comidinhas para levar. E o House nunca trabalhou com delivery. Nunca não, né? Já trabalhou, mas assim, não era o foco de trabalhar com delivery. Até nós não estávamos mais trabalhando com delivery. E nós fizemos isso. E o House nunca foi visto como um restaurante para entregas de comida. Então, o que aconteceu? As nossas manteigas aromatizadas, fermentadas, pão, café, esses itens que leva mais para a cafeteria e essa coisa afetiva de café da manhã, café da tarde, era o que mais estava saindo. Então, nós resolvemos fazer as cestas, que já é um combo completo, e aí nós começamos as nossas vendas. Olha que legal. Então a gente percebeu que hoje o nosso consumidor é aquela pessoa que escolhe, compra com qualidade mesmo, né? Uhum. Porque você encontra geleia no mercado normal, mas a gente tem vendido muito e era um sonho nosso já caminhar com o House para essa versão mais parecida com o armazém, com esses produtos de empório mesmo. A Dani tem uma pesquisa grande na charcutaria e a gente quer o quanto antes colocar em prática isso. Assim, para quem estiver interessado nos produtos que a House oferece, Isso. qual que é o canal para entrar em contato com você? @House Café, e todos os nossos stories e destaque tem o meu celular ou o da Dani, e a gente realmente está aceitando, a gente está atendendo Curitiba, né? Mas a ideia é que a gente venda para o Brasil todo, principalmente a parte de charcutaria. As próprias geleia, o brigadeiro de pote do House tem o café expresso, então é um produto que ele sempre foi muito consumido aqui e agora as pessoas estão pedindo em casa. Então, esses itens do que a gente brinca, né, do House na sua house, tem dado muito certo aqui e a gente está vendo como fazer um e-commerce disso, porque as pessoas, assim como vocês entraram na internet e viram, a gente pensa muito em comercializar isso. Que legal que vocês estão nesses momentos pensando assim, em grande, né? Exato. É muito importante não parar e achar essa oportunidade. Quem sabe a gente manda aí para vocês. Nossa, por favor. Compre daqui de Curitiba e a gente manda para São Paulo. A carne era inesquecível, o pastrame também. Nossa, não... Tá difícil aqui, só escutando vocês. Mas, bom, agora sim, já para fechar tudo, vamos responder a pergunta. Tá. O que vocês acham? O café é como o vinho? É, essencial tanto... Vou deixar a Lina responder por mim. Sou suspeita em falar. Não me mandem escolher, porque eu sou geminiana, gente. Eu acho que... eu não sei se colocaria momentos diferentes, porque dependendo do teu momento, eu acho que os dois cabem, né? Uhum. Mas eu acho que eu preciso dos dois para ser feliz, tá? Concordo também. Eu sou uma figura dual, a geminianice, né, do meu signo tem a ver muito com o fato de tudo é duplo na minha vida, eu tenho 2 filhos, 2 profissões, tudo vem assim, de 2 mesmo, é difícil para mim decidir, né? E, então, muitas vezes, mesmo no jantar, depois de ter comido bastante, tomado o meu bom vinho, eu sempre finalizo com café, gente, eu não vivo sem os 2 mesmo, em nenhum horário do dia, não tenho essa questão. Que bom. Acho que a gente também. Mas vamos deixar então aí para todas as pessoas que vão ouvir o episódio para elas responderem essa pergunta. Acho que já contamos muita coisa aqui para todo mundo já ter uma resposta em casa, mas acho que vai ser bem parecida com essa, Essa sabe? enquete vai ser boa pra gente, hein? Responde.
Na dúvida, pega a nossa xícara-taça. Toma um gole de café e uma taça de vinho. Com certeza, maravilhoso. Muito obrigada às duas por participar com a gente e bater esse papo aqui tão legal. Obrigada, Maria Fernanda. Obrigada, Felipe. Obrigada pelo convite. Foi muito legal participar aí com vocês e a gente espera vocês aqui em Curitiba para visitar a cafeteria quando puder, quando terminar tudo isso. Claro que sim. Claro Com que certeza sim. a gente estará por aí. Tá bom, muito obrigada, Nina e Daniela. Abraços para vocês. Abraços. Tchau, tchau.